Ei, e aí? Eu sei o que é se sentir sem rumo, tipo acordar todo dia sem motivação e repetir os mesmos hábitos que te mantêm no mesmo lugar. Eu vivi isso por anos. Eu era a pessoa que só pensava em jogar o dia todo, sem energia, sem foco, sem nada. E aí, vendo só a vida passar mesmo. Mas aí eu levei uma pancada na cabeça e tudo mudou. Eu comecei a experimentar coisas novas e hobbies que literalmente transformaram minha rotina e meu bem-estar, com certeza. Mas eu vou ser bem sincera, a mudança ela não foi do dia pra noite. Chega uma hora que você cansa de viver no automático. Eu lembro de um dia específico. Eu tava cansada de jogar os mesmos jogos e ficar presa na mesma rotina sem sair de casa. Foi aí que eu levei aquela pancada na cabeça. Será que isso é tudo que a vida tem pra me oferecer? Eu sabia e sentia que tinha algo errado. E aí eu fiz uma coisa bem simples. Peguei minha bicicleta e sem destino, só saí de casa pra respirar um pouco. E vou te falar, foi como se o mundo tivesse se aberto pra mim. É engraçado, né? Como algo tão pequeno pode mudar tudo. Eu senti uma liberdade que fazia anos que eu não sentia. Não tava mais presa naquela tela, tinha todo mundo lá fora que eu tava ignorando. Essa foi a primeira virada de chave. Eu percebi que eu não precisava de uma revolução gigante na minha vida pra começar a ver as coisas mudarem. Às vezes, você só precisa de uma pedalada. Bom, e não foi uma transformação mágica, mas cada novo hobby que eu tentava ia me fazendo sentir mais viva. Andar de bicicleta se tornou minha terapia. Toda vez que eu saía, eu sentia aquela liberdade que eu nunca tinha experimentado. Era como se o mundo ao meu redor estivesse cheio de possibilidades. E sabe o que é mais louco? Eu comecei a descobrir lugares incríveis na minha própria cidade. Lugares que eu nem sabia que existiam. Você não precisa de um carro, nem de um destino definido. Só pega a bicicleta e vai. Mas vá por lugares seguros, tá? Tenha cuidado. O vento no nosso rosto, a sensação de movimento, é como se você estivesse jogando a vida real, sabe? Só que dessa vez o jogo é de verdade. A segunda coisa que mudou minha vida foi o esporte. Quando eu comecei a praticar calistenia, percebi o quanto eu precisava de algo que me desafiasse fisicamente e mentalmente. Antes, eu era aquela pessoa que ficava cansada só de subir uma escada. Mas quando comecei a me exercitar e a me desafiar todos os dias, percebi que isso me dava uma nova energia. O legal dos esportes é que não é só sobre ficar em forma, não é só sobre meter o shape, é sentir que você tá evoluindo todos os dias, sentir que você faz parte de algo maior, sabe? Você começa a encontrar pessoas que também praticam o mesmo esporte, você faz amigos e te gera uma certa confiança. É aquele tipo de coisa que te empurra pra fora da zona de conforto e de repente você percebe que é capaz de muito mais do que imaginava. E outra coisa que eu nunca pensei que teria tanto impacto é ser criativo. Eu sempre achei que não era artística, mas na verdade, todos nós temos essa necessidade de criar, de transformar o ambiente ao nosso redor, sabe? Quando eu comecei a arrumar meu quarto, pintar umas coisas, fazer desenhos meio toscos, percebi que isso era um reflexo da minha própria mudança interna. Decorar o espaço onde você vive, por exemplo, faz uma enorme diferença. Eu comecei com o hábito de eu mesma pintar o meu quarto, mas não com tinta. O meu quarto, ele é branco e ele é branco demais. E então eu tive a ideia de comprar canetinhas, aquelas que a gente usava na escola, e fazer desenhos pela parede. Parece que você tá de alguma forma colocando um pedaço de você naquele lugar, criando algo que é só seu. E a satisfação que isso traz é única. No fim das contas, cada um desses hobbies me deu uma coisa diferente. A bicicleta me deu liberdade, o esporte me deu disciplina e confiança, e a criatividade me deu um jeito de expressar quem eu sou. E sabe o que é o melhor de tudo isso? Eu me divirto pra caralho fazendo cada um deles. Eu tenho um amigo que ele era exatamente assim, igual a mim. Ele acordava todos os dias, pegava o controle do videogame e passava horas e horas jogando, sem nem perceber o tempo passar. E não vamos julgar, todos nós gostamos de jogar de vez em quando. Mas era como se ele vivesse em um mundo virtual, enquanto a vida real estava passando do lado de fora da janela dele. E ele estava tão preso naquele ciclo que mal notava como o seu corpo estava se sentindo, que era a mesma forma como eu também estava, sem energia, sem motivação e, sendo bem honesta, sem propósito. Era frustrante. Mas agora, depois que ele começou a fazer esses hábitos que eu indiquei, o dia dele começa de uma forma completamente diferente, assim como a minha. A gente acorda animado, às vezes antes do despertador, pronto assim pra explorar e fazer coisas que te fazem se sentir vivo. Quando eu saio de casa e pego a bicicleta, sinto como se estivesse realmente vivendo, sabe? Respirando de verdade. E não apenas existindo. A sensação de liberdade e descoberta é indescritível. O mundo é tão vasto e cheio de oportunidades que eu simplesmente não via isso antes. E os esportes, antes a gente evitava atividades físicas como se fosse uma punição. Agora a gente mal pode esperar pra treinar. E o que eu descobri é que a adrenalina de competir, de superar os seus limites, é viciante. É quase como uma nova forma de
se exercitar, mas com recompensas reais e palpáveis, saúde, amizades e uma confiança que se reflete em todas as áreas da minha vida. Eu não sou mais aquela pessoa que tinha medo de falar com as pessoas. Agora eu converso com desconhecidos como se fossem amigos de longa data. É até divertido, eu amo conversar com as veinhas. E a criatividade, antes eu achava que arte era só para pessoas talentosas, mas percebi que a verdadeira arte é sobre expressão. Cada vez que eu pinto, desenho ou reorganizo meu espaço, sinto uma conexão muito mais profunda comigo mesmo. É extremamente libertador. Isso não é apenas sobre estética, é sobre como esses atos criativos refletem a minha evolução e me ajudam a entender melhor quem sou. A grande diferença é que enquanto antes eu era um espectador da minha própria vida, agora eu sou a protagonista. Eu mudei de um estilo de vida passivo para um ativo. E isso fez toda a diferença. Cada dia é uma nova oportunidade. E eu não trocaria isso por nada. E se eu consigo, você também consegue. Então, eu quero pedir que você pense. E se você pudesse fazer isso também? Sério, imagine como seria sua vida se você trocasse um pouco do tempo em frente à tela por atividades que realmente fazem sentido, fazem diferença. Não precisa ser nada extremo, comece com pequenos passos. Eu sei que pode parecer difícil, o medo de sair da nossa zona de conforto, ele é real e é totalmente normal. Eu passei por isso também, mas acredite, a mágica acontece quando você decide dar esse primeiro passo. Tente andar de bicicleta no seu bairro, ou sei lá, se inscrever em uma aula de esporte, de luta, de alguma coisa que você se interesse, ou então aquela coisa que você sempre teve vontade de fazer, mas nunca teve coragem. É sério, você vai se surpreender com o que pode descobrir sobre si mesmo. Cada novo hobby é uma oportunidade de crescer e se conectar com o mundo ao seu redor. Então, reconheça as suas paixões e as suas vontades e experimente. Bom, é isso que eu tinha pra falar. Estou muito feliz e contente com a sua companhia. Te vejo no próximo vídeo.